Olá, eu sou o pastor Eduardo Henrique e esta é a Escola das Nações em Recife. Estamos hoje no segundo episódio do tema Atributos de Deus. No primeiro episódio nós falamos sobre o conceito de atributos e fazendo a comparação com o ser humano, seria aquelas características que uma pessoa tem, cor dos olhos, tom de voz, temperamento. Falamos também sobre o melhor termo para expressar essas qualidades. Uma corrente pequena da teologia fala sobre propriedades, outros sobre virtudes, e a grande maioria fala sobre atributos, não como se estivéssemos atribuindo algo a Deus, mas como melhor expressando essas qualidades. Falamos também sobre as teologias e as formas como se identificam esses atributos. A primeira delas é a teologia natural, que busca no homem, na criação, identificar quais são as virtudes, os valores e essas qualidades de Deus. Vimos também a teologia do amor, tendo o amor de Deus como base para encontrar todas as demais características de Deus. Então, quando o amor de Deus se revela de alguma forma em alguém, como por exemplo em Cristo, e fez Cristo vencer a morte, esse amor que fez Jesus vencer a morte revela a onipotência de Deus. Vimos também a teologia experimental do Mackintosh, que também fala sobre as experiências que o homem faz com a natureza, com a criação, e que revelam qualidades de Deus. E por fim, vimos a teologia da revelação. Esta é a principal, encampada, apoiada, aprovada e usada em todo o mundo, porque é a autorrevelação de Deus. É quando Deus diz quem Ele próprio é através das Escrituras, não tendo como base o próprio homem, não tendo como base os sentimentos do homem ou as sensações do homem, porque elas são falhas e dignas de erro, mas na revelação perfeita de Deus, que ninguém pode mais dizer quem Ele é do que Ele próprio, em sua palavra, que é infalível. Então, essa hoje é a teologia mais aceita, amplamente aceita, que é a teologia da auto-revelação de Deus. E hoje vamos falar sobre a divisão dos atributos de Deus. Como esses atributos, de uma maneira metodológica, de uma maneira didática, como esses atributos são divididos para que a gente possa entendê-los de uma maneira mais fácil. Então, seguindo nossos slides, divisão dos atributos. Há uma corrente teológica que divide ele em dois campos, os naturais e os morais. Os naturais pertencem à natureza constitutiva de Deus, de maneira distinta de sua vontade. Exemplo, a autoexistência e a infinidade de Deus. São atributos, segundo essa corrente, naturais, da natureza de Deus. Deus é um ser autoexistente, ele não precisa de nada fora dele para existir. E ele é infinito. Esse infinito nós vamos ver mais na frente, que é muito maior do que algo que não tem fim. Então essa é a corrente dividida entre naturais e os morais, que qualificam-no como um ser moral. Exemplo, verdade, bondade, misericórdia, justiça, santidade. Então, essa corrente teológica divide em naturais e morais. Essa corrente tem objeções, e eu queria expressar aqui para você a mais importante delas. A objeção a essa classificação é que os atributos morais, assim chamados, são tão verdadeiramente naturais, isto é, originais, em Deus como as demais. Então, os atributos morais também são naturais, fazem parte da natureza de Deus. Então não dá para separar naturais de morais, já que os morais estão dentro da natureza de Deus. Por isso, essa divisão dos atributos de Deus não é tão aceita e utilizada no meio teológico. O próximo modelo é o modelo que divide entre os absolutos e os relativos. Absolutos pertencem à essência de Deus, considerada em si mesma. Exemplo, autoexistência, imensidade e eternidade. São atributos absolutos, estão na essência de quem Deus é. Autoexistência, imensidade e eternidade estão dentro desses atributos, segundo essa corrente. E os relativos, que é a essência divina considerada em relação à sua criação. Exemplo, onipresença e onisciência. Então, observe, aquilo que é de Deus em relação a Ele mesmo, imanente a Ele. Lembra que eu falei sobre imanente? Aquilo que está só nele. Enquanto que os relativos é o que transcende Deus, é o transcendente, que é os atributos, né, que são dele em relação à criação, a onipresença, a onisciência, quando ele se relaciona. Esse modelo também tem objeções. Esta divisão parece partir do pressuposto
de que podemos ter algum conhecimento de Deus como ele é em si mesmo, inteiramente à parte das relações que mantém com as suas criaturas. Mas não é assim. Todas as perfeições de Deus são relativas, indicando o que ele é em relação ao mundo. Então, esses absolutos que são imanentes, segundo essa corrente, excluem a criação. É como se Deus não se revelasse à criação. E essas objeções, ela fala exatamente o contrário. Ela diz que tudo em Deus, todas as suas qualidades, de alguma forma se relacionam com a sua criação. Então essa objeção faz com que esse modelo não seja também tão utilizado no meio teológico. O terceiro modelo, que divide os atributos entre imanentes ou intransitivos e emanentes ou transitivos. Imanentes não se expõem nem operam fora da essência divina, mas permanecem imanentes. Exemplo, imensidade e aceidade. Vamos falar sobre aceidade. Vou deixar essa palavrinha para você pesquisar, se você desejar. Não vou falar o que é aceidade. Mais na frente vamos nos deleitar nesse atributo de Deus. Então, imanentes, nós falamos aqui, aquilo que está apenas nele, que não transcende, não sai dele, não se relaciona com a criação. E os emanentes, os transitivos, que se expõem e produzem efeitos externos quanto a Deus, onipotência, benignidade, justiça. Esse modelo divide nessas duas opções. Aqueles que são só dele, que não se relacionam e que não transcendem, que não vai além dele, e aqueles que são emanentes, transitivos ou transcendentes, que saem de Deus e vão além dele. Essa corrente também tem objeções. Se alguns dos atributos divinos fossem puramente imanentes dentro dele, todo o conhecimento deles estaria excluído. Ou seja, se alguns dos atributos fossem só de Deus, dentro dele, interno a ele, como nós teríamos conhecimento dos atributos? Como teríamos acesso? Como saberíamos que eles existem se fosse apenas de Deus, intrínseco dentro dele? Ora, se nós conhecemos, é porque de alguma forma aqueles atributos alcançaram a criação. É uma objeção bem simples e que também torna esse modelo de divisões pouco aceito na comunidade teológica. E o último modelo, o modelo quarto, são os incomunicáveis e os comunicáveis. Esse é o amplamente aceito. Os incomunicáveis são aqueles aos quais nada análogo existe na criatura. Exemplo, aceidade e imensidade. Tem em Deus e em nenhuma criatura dele, na criação dele, não se encontra nada nem parecido. Mas, pastor, o que é aceidade? Vou deixar ainda aí nas entrelinhas, vou deixar você na curiosidade, nós vamos ter um tempo para falar sobre essa aceidade, ok? E imensidade. Então, são coisas que só dele, e são incomunicáveis. Nós conhecemos, sabemos, de alguma forma as encontramos, identificamos, mas não comunica a gente não tem nada dessas qualidades. E os comunicáveis se expõem e produzem efeitos externos quanto a Deus. Exemplo, onipotência, benignidade, justiça. Traduzindo, Deus é onipotente, mas nós, seres humanos, temos de alguma forma um pedacinho que seja desse poder. Deus é bom, a benignidade de Deus ela é perfeita. Nós, seres humanos, de alguma forma, por minúsculo que seja, temos algum tipo de benignidade. Justiça, a perfeição de Deus na justiça é inigualável. Mas nós, seres humanos, de alguma forma, temos um pouquinho dessa justiça. Então, esses atributos são comunicáveis. Nós, enquanto criação, manifestamos, por menor que seja, uma parte dos atributos. Enquanto que os incomunicáveis, nós não temos nada desses atributos. Esse modelo 4 também tem objeções, e eu quero compartilhar com você. A distinção é insustentável se não houver uma ressalva, visto que, de certo ponto de vista, todos os atributos podem ser denominados comunicáveis. De alguma forma, a imensidade de Deus, nós temos um pedacinho, por exemplo, ocupamos um pedaço do espaço, né? Nós, como seres, ocupamos um espaço. Então, há uma objeção de que todos eles, de alguma forma, o ser humano tem. E nenhuma das perfeições divinas é comunicável. Essa é outra objeção.
na infinita perfeição que estas existem em Deus. E, ao mesmo tempo, há no homem tênues vestígios, até mesmo dos chamados atributos incomunicáveis de Deus. Então, as objeções são, primeiro, de alguma forma, todos os atributos, nós na criação teríamos, por minúsculo que seja. Ou, também, de alguma forma, nenhum é comunicável, porque do jeito que Deus tem essas qualidades, do jeito que há nele, não há em nós. Eu falei, nós temos um pouquinho, mas não temos como ele tem, como ele é. Então, também, dessa forma, nenhum deles é comunicável. Mas essas objeções, elas são relevadas, porque não há como, e aí é algo importante que você entenda, não há como encontrarmos um modelo perfeito. Não há como expressar quem é Deus, ou colocar em caixinhas, ou colocar em classificação, ou fazer de alguma forma um método que seja pedagógico, didático, para falar quem é Deus, para expressar quem ele é. No nosso pequeno e mínimo conhecimento de cultura, de inteligência, de cognição, a gente não consegue encontrar formas que sejam perfeitas para atribuir Deus que é perfeito. Então nós temos que encontrar aqueles que têm menos objeções, aqueles que mais se aproximam da realidade de quem é Deus. A teologia, nesse ponto dos atributos, não tem como encontrar um método, uma forma perfeita para descrever um Deus perfeito. Nós temos as nossas limitações e nós não podemos passar por cima delas, não há como fazer isso. Por isso que isso você observou no nosso primeiro episódio e até agora, todas as formas que nós falamos sempre tem algum tipo de objeção, porque não há como a gente falar das qualidades de Deus de uma maneira perfeita e irretocável, porque só Ele é perfeito e só Ele poderia expressar perfeitamente as perfeições dele. Veja que legal essas palavras redundantes, né, e colocadas umas sobre as outras. Eu espero que você esteja acompanhando, esteja alcançando conhecimento e te convido para o terceiro episódio. Não deixe de acompanhar até o último e ampliar o seu conhecimento a respeito de quem é Deus e do seu reino. Deus te abençoe e até a próxima.